Olá, conectados! Tudo bem com vocês? Olha, e dessa vez a gente está trazendo um convidado muito especial. Ele que é de fora do Piauí, então colocou aqui as suas raízes para divulgar o seu trabalho, né? Para conhecer mais essa nossa terra. Convidado muito inteligente da área empresarial, trabalha com consultoria. Então eu recebo aqui Paulo. Seja muito bem-vindo ao nosso Pode Conectar e vai ser um prazer falar um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, os desafios nessa área que eu sei que são muitos. Não é isso mesmo, Paulo? Exato, né? Pelos meus cabelos brancos, né? Tem alguns anos aí de estrada, então muitos desafios, muitas coisas bacanas aí que a gente pôde viver na vida empresarial. Meu nome é Paulo Sérgio, agradeço a vocês pelo convite, né? Também agradeço vocês, né? Atenderem o convite na semana passada, no Indústria 4.0, lá, nos prestigiando. Então, venho retribuir aqui a visita de vocês. Sem dúvidas, Paulo. Quando a gente foi lá no seu evento, aí na mesma hora eu já tive essa ideia. Nossa, eu tenho que chamar o Paulo, porque a gente já tinha tido uma oportunidade de se conhecer um pouquinho, né? E aí eu, não, Rian, olha só, vamos chamar ele, porque, cara, ele tem muita coisa para contar, né? E já para começar, Paulo, como é que você entrou nesse ramo empresarial? Conta pra gente um pouquinho como tudo começou. Sei. Bom, Luiz, na realidade, ao longo de toda a minha atividade profissional, né, toda a minha vida profissional, eu sempre fui um empreendedor, né? Tive alguns negócios, restaurante, tenho empresa de tecnologia, empresa de treinamento, consultoria, mas eu sempre fui um executivo, né, até 2 anos e meio atrás, né, quando eu fiz o meu último projeto ainda como um executivo dentro de uma empresa, né, que foi um projeto muito bacana, de muito destaque nacionalmente, né, que é o projeto da Sempre. Acho que a gente já teve uma oportunidade de conversar sobre isso. Foi uma empresa na qual eu tive o convite para fazer a reestruturação e a expansão dessa empresa em 2018, né, fiz essa reestruturação, tivemos um crescimento muito bacana, a empresa foi vendida, né, final de 2024, 56% da empresa foi vendido, 54%, desculpa, foi vendido para o Grupo Brasil Tecpar, e o earn-out, né, o fechamento, né, ele acontece no ano que vem. A empresa tinha 21 mil clientes, né, eu cheguei lá, hoje a empresa está na casa de mais de 400 mil clientes, então foi um case bem bacana aí. Então, ao longo da minha vida profissional, eu sempre tive uma atividade executiva e uma atividade também, né, de empreendedorismo. Eu gosto muito de empreender, né? Uhum. E agora, como eu te falei, a partir desses últimos anos aqui, exclusivamente, né, empreendendo. Apesar de na consultoria, muitas vezes meu time está dentro de uma empresa, mais forte ali dentro de uma empresa, mas a ideia agora é desenvolver os nossos negócios, né? Você sabe que a gente tem um negócio na área de saúde, junto com a Nayana, minha esposa. A gente tem uma empresa de tecnologia, né, que é onde a gente trabalha muito fortemente com ferramentas de marketing, com automação, chatbot, robô de venda, né? Então, e a gente tem uma empresa de treinamento de consultoria também, consultoria e mentoria. Então chegou o momento, você trabalhou muito, iniciou, né, expandindo o negócio de outras pessoas, né? Então chegou o Exatamente. momento, não, agora eu vou trabalhar os meus próprios negócios, não é? Exatamente, Luiz, exatamente. Ao longo da minha vida profissional, tá, eu me considero uma pessoa que tive muita sorte. Tá? Eu tive ótimos líderes, trabalhei com ótimos empresários, no qual eu aprendi bastante, né? Marcelo Lacerda, Antônio Carlos Brazal Leal na Ipiranga, na Petróleo Ipiranga, que foi o início da minha atividade profissional. O Marcelo Lacerda, né, um projeto junto com um fundo de investimento, no qual eles compraram uma empresa e o projeto era um projeto de 5 anos de reestruturar a empresa, expandir e vender novamente, foi isso que foi feito. Fábio Rogério Bahia e Reginaldo Bahia foram fora de série, eu chamo eles de menino, né? Foram 2 meninos que tiveram muita dificuldade na sua vida, né? Vieram lá de baixo, cataram café na roça, como eles mesmos falam, né?
O primeiro provedor não teve muito sucesso, né? Eles retornaram depois e construíram uma empresa na qual eu tive a grata, foi uma fase muito grata da minha vida, que eu tive convite para trabalhar com eles, de reestruturar a empresa, e hoje a empresa deve fechar aí no earnout no ano que vem na casa de 1 bilhão. Olha só o crescimento, né? E você contando a história, eu acho que todo empreendedor passa por isso, né? Os primeiros negócios sempre dão errado, né? Exatamente. E ao longo do tempo foi evoluindo, né? Ao longo assim, da nossa trajetória, a gente vê muito que muito projeto não dá certo porque as pessoas não têm a persistência. E além da persistência, não tem, eu posso dizer, até a humildade de entender o que precisa ser ajustado, né? Então, por exemplo, se eu te falar lá da Sempre, né? Nós tivemos vários problemas ao longo aí desse processo de crescimento da empresa, né? Nunca é um mar de rosas, né? Não, você tem vários problemas, né? Mas a gente sempre olhou, né, com muito afinco para os problemas, trazendo para a mesa, trabalhando com a equipe, né, e buscando solução para tudo que é problema que vinha a ocorrer, mas a gente não perdeu a oportunidade. Tá? Então, acho que esse foi, assim, eu tive cases muito bacanas, né? Fiz projeto de expansão também com a Seara, né, ali no Paraná, quando eles fizeram a expansão no Paraná. Mas eu acho que esse projeto da Sempre foi um projeto que me chamou muita atenção, que eu sou apaixonado por ele, porque foi um projeto que a gente teve que estruturar a empresa, criar indicadores, montar time, né? Era uma empresa que quando eu cheguei lá tinha 102 colaboradores, hoje deve estar na casa de mais de 1.000 colaboradores, né? Quando eu ainda estava na empresa, eu tinha mais de 600 pessoas abaixo da minha diretoria. Então, desenvolver tudo isso de uma forma mais direta, porque eu vinha de empresa de porte muito grande, então, onde às vezes as coisas são mais travadas, elas dependem de muitas pessoas para tomar uma decisão em relação ao projeto. E ali a coisa era muito rápida, né? O Fábio até dizia que cara, a gente tem que ser rápido, tem que ser simples e rápido. Então, foi uma mudança até de cultura para mim em relação às empresas que eu estava acostumado, né? Eu lembro até quando eu cheguei lá, eu comecei a enviar e-mail, né? Aí o Fábio me chamou e disse, pô, Paulo, você é um cara velho, cara, você fica mandando e-mail para todo mundo. Eu quero rapidez, né? Isso é legal, Fábio. Não, cara, vamos lá, vamos no WhatsApp discutir, vamos tocar para frente. Então, essa característica aí, né, era nova para mim e foi bacana, foi muito legal porque foi um projeto que trouxe uma visibilidade grande nacionalmente na área de provedores, né? Eu acredito que quando você trabalha com esse lado da expansão, né, tem essa responsabilidade, né, de você, nossa, tá aqui, eu acho que o sócio, os empresários chegam para você, tá aqui o meu projeto, agora apresente esse resultado, né, então você tem que passar por toda uma trajetória ao longo desse tempo até chegar ao resultado final, né? Sim. Eu vou usar muito o case da Sempre aqui, né, mas lá foi realmente foi uma reconstrução da empresa, né? A empresa, ela já era uma empresa que tinha um sucesso, né? Ela não era uma empresa que ela estava passando por um problema ali, né? Que eu chamo de ponto de inflexão, né? A empresa, eu considero muito a empresa como um ser humano, né? O ser humano, ele tem fases da sua vida, ele passa por fases que requer adquirir algumas habilidades e abrir mão de outras, né? Quando a gente é criança, bebê, para a gente pedir alguma coisa, a gente chora. Na fase adulta, a gente não vai fazer isso. A gente tem que ser bom na comunicação, tem que se comunicar bem. Então, e a empresa é assim, tá? Nem tudo que foi feito há um tempo atrás, né, serve para o momento atual da empresa. Isso é um ponto que muitas vezes as empresas não entendem, né? Quando a empresa começa a crescer, ela tem que adquirir outras habilidades, atuar de outra forma, né? E foi assim na Sempre, tá? Ela estava nesse ponto de inflexão.
A empresa tinha crescido, estava ali na casa de 20 mil clientes, mas a empresa vinha perdendo muito cliente. Aí a gente tem que fazer toda essa reestruturação, questão de gestão de resultado, indicadores para a gente tomar decisão de forma assertiva. Né? Sim, sim. Você falou um ponto interessante, que a empresa já tem a fase de maturidade, maturação, e mais um outro ponto que eu acredito que é assim, indispensável, é a empresa reconhecer que ela precisa se modernizar, que ela precisa adquirir novas habilidades. A gente tem contato com outros empresários, enfim, outros nichos, e a gente percebe justamente isso. O empresário, ele senta ali eu tenho 30 anos de experiência, eu tenho 20 anos, 25, e eu sei fazer o negócio acontecer. Mas hoje a gente tratando de mundo digital, enfim, de outras situações que vão acontecer na mudança, a economia muito rápido. E como é que você chega para mudar? A gente está falando de cultura, né? A gente tem que mudar a cultura da empresa, né? Sim. Na realidade, Luiz, usando aqui, eu vou te dar 2 exemplos, né, em relação a essa questão. Infelizmente, grande parte das empresas hoje, elas não têm esse discernimento de entender que o dono da empresa, ele não consegue ir sozinho em todas as etapas de crescimento da empresa. E às vezes você chega numa empresa, mas o dono não quer mudar ali. A empresa precisa mudar, mas o dono não quer mudar. A empresa é centralizada, né? As decisões têm que passar pelo dono, né? E quando a empresa chega num porte muito grande, se for centralizada, ela vai travar o crescimento, né? Não é que todas as decisões não vão passar pelo dono, né? Tem decisões que passam pelo dono, né? Mas quando você já tem um time profissional, um time de executivos dentro da empresa, né, você tem que dar o direcionamento, né, e dar autonomia para essas pessoas atuarem, né. No caso da Sempre, uma questão que me chamou muita atenção quando eu comecei a conversar com o Fábio, é o que ele falou para mim: cara, até aqui eu vim bem. Daqui para diante, cara, eu não consigo ir sozinho. Eu preciso de alguém que me ajude a reestruturar, a organizar a empresa para esse porte que ela está e para o crescimento da empresa. Tá? Então, eu vi ali uma pessoa muito consciente, né? Apesar de eu ser um cara muito assim apaixonado pela liderança dele, né? Ele teve a humildade de reconhecer todos nós não conseguimos entender de tudo. Sim, sim. Então, eu acho que esse é um ponto de virada, né, nas empresas que realmente crescem, realmente chegam num bilhão, que é praticamente o que vai acontecer com a Sempre, né, no ano que vem, no fechamento, no earn-out, né, no fechamento da venda. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante, né, para você conseguir trabalhar com expansão de negócio. É que você tem um ambiente propício, cabeça aberta, né? Não foi fácil, tá? Não foi fácil, teve muitas situações ali no início da gente sentar na mesa e dizer: olha, vamos rescindir, porque, cara, tudo que eu estou trazendo aqui não dá para fazer, e por outro lado também, né, vocês têm um executivo aqui, né? É uma cidade pequena, uma empresa pequena, né? Literalmente não, era pequena para o mercado, né? Uhum. E ali foi uma virada de chave, porque ali realmente ele disse: cara, eu sei que eu estou errado, mas eu não consigo dar essa virada de chave, né? Então, os primeiros meses foi meses de negação, né? Até você conscientizar o time, mostrar para o time, construção de indicadores, como que você trabalha com indicadores. Então, naquele primeiro momento, tudo era um maluco que chegou ali, né, querendo fazer um monte de coisa que ninguém estava acostumado a fazer. Então, quando você trabalha com expansão, você também tem que ter um pouco digamos assim, de paciência e discernimento para entender essa fase. O ser humano, ele é avesso a mudança. Tanto é que tem aquele gráfico, né? Sim. Ele sempre quer ficar na zona de conforto, exatamente, né? Tem o gráfico de conforto lá, que é a primeira fase ali, quando começa a ter uma mudança, é a fase do medo. E as empresas, elas não crescem, elas não vão adiante, por quê?
Porque nessa fase do medo, quando acontece a fase do medo, o que é que elas fazem? Elas dão um passo atrás. E lá a gente nunca dava um passo atrás. A gente dava um passo à frente. Deu problema? Deu. Vamos estudar porque está dando problema, vamos resolver. Chama o time. Então, ali, naquele momento, a empresa fez um investimento muito grande em treinamento de liderança para abrir a cabeça de todo mundo, né? Inclusive dos sócios da empresa. E ali foi a grande virada de chave. Depois desse treinamento foi uma virada de chave. Mas a empresa investiu ali, na época, e estou falando isso de 2019, R$150 mil para desenvolver as lideranças e abrir a mente das lideranças para as mudanças e para o processo novo que acontecia na empresa de crescimento. Tá? Só para concluir esse assunto, tá? Nesse projeto que eu falei para vocês da Seara, né, eu nunca tinha entrado no frigorífico. E para mim, ficou uma dúvida ali. Um desafio novo, né? Do porquê que eles queriam me contratar para esse desafio, né? E aí eu falei isso com o diretor da empresa, né, William, e ele me falou assim, não, vem aqui conversar comigo que eu vou te falar. E uma das coisas que ele me falou é o seguinte: nós somos muito bons naquilo que nós fizemos. Nós somos os melhores do mundo, até que a empresa é a maior do mundo, né? Mas nós estamos todos os dias aqui fazendo isso da mesma forma. O que nós queremos? Nós queremos uma pessoa que venha de fora e não para reestruturar uma empresa, porque nós somos os melhores. Mas nós só queremos que você venha de fora e que você coloque uma cerejinha no nosso bolo, que já é lindo, né? E que você coloque uma cerejinha para ele ficar mais bonito ainda. Então, quando você vê uma empresa que ela é líder mundial, né, no seu setor de atividade, que tem esse pensamento da melhoria contínua, né, aí você traz isso para empresas hoje que não crescem. Quando você chega e vai falar alguma coisa, nada dá para fazer, nada dá. Então, eu acho que essa é a grande diferença. A grande diferença está primeiro na mentalidade, depois na liderança e na gestão. Sem dúvida. Olha só, a gente vê a diferença das empresas maiores, médias, pequenas, justamente aí, né? Que realmente está lá em cima, está um passo mais alto. Como você falou, a mentalidade e a liderança ela é totalmente diferente, né? Mas o Paulo, ele é natural de qual cidade, qual estado? Porque eu percebo um sotaque diferente aqui. Eu sou gaúcho, tá? Sou natural de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, né? Rio Grande é uma cidade do Rio Grande do Sul. Muita gente, quando me pergunta de que cidade tu é lá no Rio Grande do Sul, eu sou de Rio Grande. Não, mas que cidade? Não, Rio Grande é uma cidade no Rio Grande do Sul, uma cidade industrial, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, mas eu costumo brincar que eu já morei em tantos estados que às vezes eu já nem sei mais da onde eu sou. É uma brincadeira aqui, pessoal. Eu já morei em vários estados, morei no Mato Grosso do Sul, morei em Rio de Janeiro, morei no Paraná, morei em Minas Gerais, né? Agora aqui em Teresina já há quase 2 anos. Então, eu tive eu falo que eu tive esse prazer, né, de morar em vários estados, conhecer várias culturas. Isso me ajudou bastante, tá? Porque você conhece outras culturas, você conhece outras formas de pensar, né? E isso expande um pouco a tua mente. Ou seja, ao longo do tempo você foi adquirindo ali uma bagagem, né, gigantesca, né? Porque quando você fala desse trabalho de empresa, essa vivência também ao longo do tempo que você vem adquirindo, ela só vai somar nos seus trabalhos, né? Então, hoje qual é o seu maior case que você considera assim, nossa, essa aqui eu fiz essa mudança? É difícil de falar isso, né? Porque teve cases bem bacanas, o case da Blue, né? Que foi com um fundo de investimento. Foi um case muito bacana, porque foi ali uma aquisição da operação no Brasil de uma empresa multinacional que tinha falido. Inclusive lá no crash da Bolsa dos Estados Unidos em 2008, inclusive eles ficaram reconhecidos mundialmente, eles a Enron, por fraude, né? No balanço e tal. Isso foi bem noticiado no mundo inteiro. E esse fundo comprou a empresa aqui, e era uma fase de reestruturação da empresa e expansão para vender
em 5 anos. Uhum. Quando a gente foi convidado para o projeto, a gente já sabia que era um projeto de 5 anos, para fazer justamente isso, reestruturar. Ali foi o início da minha vida profissional na área de reestruturação e expansão de negócio. Ali eu passei por vários estados, morando em vários estados, eu tinha uma função de reestruturar a operação e ir para uma outra operação. Foi um marco bem importante, uma virada de chave na minha vida profissional, né? Eu vim antes com uma experiência de área comercial, área de produção, área de logística. Eu já tive experiências em grandes empresas, em diversas áreas, em área de produção, área de logística, área comercial, né? Área de marketing. Entretanto, né, depois veio o projeto da Seara também, foi um projeto fora de série, né? Você começar ali, empresa do zero, 1.200 pessoas, você começar uma operação do zero e depois você vê o crescimento da operação, mas ali já era uma empresa, né, bem posicionada, uma empresa com muita capacidade de investimento. Agora, o case que eu considero para mim principal, né, foi o case da Sempre, Luiz, porque a gente tinha dificuldade financeira, a gente não tinha a melhor tecnologia, né? Quem é da área de telecom aqui sabe, né, o que é um PACPON e uma fibra ótica, né? Os nossos concorrentes tinham fibra ótica, nosso PACPON, mas nós crescemos muito, né? Mesmo não tendo a melhor tecnologia. Nós tínhamos o melhor time, nós tínhamos a melhor cultura. Então, quando as pessoas me perguntam, Paulo, quais foram os fatores que você acha que foram importantes, né, no projeto da Sempre, né? Por que a empresa chegou, né, aonde chegou? Né? Eu falo que são pessoas, processos e gestão. Tá? E aí quando eu falo de pessoas, né, eu estou falando de liderança, estou falando de cultura, eu estou falando de desenvolvimento. Hoje me deixa muito triste no mercado empresarial quando eu vejo várias pessoas dizendo que a empresa não cresce, que a empresa que é muito difícil a mão de obra, que não tem pessoas qualificadas, que não tem isso, que não tem aquilo. Eu fico muito triste, tá? Porque eu acho que a responsabilidade é nossa como empresário. Tá? Nós tínhamos 102 colaboradores lá. Quando nós fizemos as fusões, adquirimos várias empresas, em 1 ano e meio, nós fizemos várias fusões, adquirimos 3 empresas, nós estávamos montando um SAC, um call center, para 40 pessoas. Né? Da noite para o dia, nós temos que reestruturar ele para 120 pessoas, devido ao crescimento da empresa. E lógico que teve ali um ponto complicado para nós em relação à mão de obra. Mas nós baixamos a cabeça, né? O RH da empresa baixou a cabeça, nós somos para o mercado, vamos treinar as pessoas, vamos desenvolver, nós vamos treinar, nós vamos desenvolver. Essa responsabilidade é nossa. Então, o Projeto da Sempre, para mim, foi um dos principais projetos, porque eu acho que deu a oportunidade de ser mais protagonista do que numa empresa grande, onde você tem recursos, você tem investimentos disponíveis, e ali a gente não tinha, né? A gente brincava, teve uma empresa concorrente nossa que foi investida por um fundo, e a gente brincava muito o seguinte, pô, eles têm dinheiro, mas nós temos coragem, entendeu? E a gente não se abateu e a gente continuou fazendo um ótimo resultado em função disso. E eu acho que o que falta muito hoje nas empresas é gestão. Dói muito também você chegar em empresas que faturam mais de 1 milhão hoje e a empresa não tem indicador nenhum. Às vezes até tem um indicador, mas ninguém olha para o indicador, né? Não tem. Ninguém dá valor àqueles números, né? Exatamente. Não tem uma dinâmica de reuniões ali, não tem reunião de resultado, não tem. E lá na Sempre a gente era muito forte nisso. E a questão da equipe, cara, de ser inovador, né? Lá a gente era muito inovador. O Fábio, que é o CEO da empresa, sempre falava o seguinte: se tem alguma coisa que a gente fez há um ano atrás, que a gente não sinta vergonha do que a gente fez hoje, tá? Alguma coisa está errada conosco, porque nós não estamos evoluindo da forma como deveríamos. Então a gente tinha esse DNA de inovação, de fazer diferente, de melhoria contínua, né? Isso é uma questão. E outra questão
Nós tivemos ali na fase da fusão uma dificuldade muito grande na consolidação, não é fácil o processo de fusão, eu já tive a oportunidade de passar por vários, né, na operação, né, não propriamente na negociação do M&A, mas na operação de como fazer isso. Aí você tem choque cultural, você tem, no nosso caso ali foram 6 empresas, né, foi um choque cultural enorme, ali foi um ponto bem complicado para nós, né, mas a gente conseguiu fazer a fusão, a gente conseguiu fazer a união da empresa, unificar numa marca, né? Mas foi um ponto muito complicado. Ali teve algumas dificuldades em relação à equipe, porque aí você vê sócios com forma de pensar diferente, né? Uns bem conservador, por isso que a empresa não tinha crescido até então, e outro bem acelerado, né? A empresa crescendo muito, e ali teve choque, né? Tem que ter um equilíbrio, né, Paulo, nesse processo, né? Tem que ter um equilíbrio. E outra coisa na fusão é que muitas vezes você fica postergando para não tomar uma decisão, né? Então, nem todo mundo que chegou ali, infelizmente, vai te acompanhar, né? Porque tem uma mudança de cultura, né? Algumas pessoas vão se adaptar e outras não, né? Então, e outra questão ali, na própria Sempre, na Netfácil, né? Ela começou como Netfácil, depois virou a Sempre com as fusões e as aquisições, era um trabalho de equipe, né? A gente tinha uma reunião semanal que chamava-se Integração, onde sentava todas as áreas da empresa e a gente discutia os projetos. Então, eu, como à frente da área de marketing da área comercial, todo o projeto era discutido com todas as áreas da empresa, e todas as áreas da empresa estavam cientes do projeto, estavam cientes dos resultados que a gente tinha que alcançar, e era uma responsabilidade não só da área comercial, né? Era uma responsabilidade de toda a empresa. Tanto é que depois na Sempre, aí a empresa já tinha conselho de administração, quando alguma coisa não estava dentro do conforme em termos de indicadores, né, a gente ia lá no conselho em conjunto, né? Eu, o Eduardo, que era na época, Eduardo, eu estava à frente da diretoria de marketing comercial, o Eduardo à frente do sucesso do cliente, o Lourenço à frente do financeiro, a gente em conjunto. É um trabalho em equipe, né, Paulo? Você falando desse processo, eu acho que uma palavra-chave aqui é o relacionamento, né? Eu acho que o relacionamento, para que tudo aconteça, o trabalho em equipe que você falou, o gerenciamento das crises, vai fazer muita diferença, né? Com certeza. Não tem empresa que não passe por alguma crise, né? E não é uma só, né? Dependendo da longevidade da empresa, né? São várias crises ali que você enfrentou, né? Nós, desde o tempo de Netfácil, a gente enfrentou crises, né? Nós sempre enfrentamos crises, né? A crise da fusão, né? A crise de comprar vários provedores e a empresa não aceitava alavancagem, então nós tivemos que pagar com caixa mesmo, tá, da empresa. Então ali também foi um momento complicado, porque nós tivemos que cortar várias coisas, cortar várias situações, atuar de uma forma diferente, ou ter um olhar diferente para a gestão de custo, né? Então, o que você não pode é voltar atrás na crise. Quando a crise acontece, né, a gente tem que buscar a solução e avançar, não é isso? Tem que buscar a solução, mas sempre olhando para frente. Eu sou muito... eu vejo alguns colegas falarem de a dor do crescimento. Tá? Eu acho que a gente tem dor em toda a nossa vida, na nossa vida pessoal, na vida profissional, né? Eu acho que existe dor também de você não crescer, porque daqui a pouco você vai sair do mercado, alguém vai vir e vai te comprar, né? Na realidade, lá a gente preferia ter uma dor, né? A dor do crescimento, que a gente achava que ela era uma dor, mas que nos trazia um prazer e uma, digamos assim, e uma satisfação, né, de ver a empresa crescer, de ver as pessoas se desenvolverem, várias pessoas que passaram por lá viraram empresários de sucesso, né? Eu acho que não tem prazer melhor do que isso, do que você ver as pessoas que estão junto com você, né, nesse processo se desenvolverem, ou dentro da empresa, ou fora da empresa como profissionais, né? Então, o
o meu pensamento é esse, tá? Paulo, eu não me adapto muito a empresa que não quer crescer, que é muito conservadora. Eu tenho essa dificuldade. A gente está falando do Paulo que trabalha em expansão, né? Então, se ele chegar numa empresa e encontrar esse ambiente, vai ser muito difícil ele conseguir fazer o trabalho dele, né? Exatamente, exatamente. E não tem nada de errado, tá? Cada empresa tem a sua estratégia, tem a sua cultura. Tá? Tem o Não seu tem nada de posicionamento, errado, né? né? Paulo, eu me adapto, sou uma pessoa que me adapto bem, mas eu me adapto mais nessa cultura de crescimento, de olhar para uma empresa que realmente quer construir algo grande, quer desenvolver uma cidade, quer desenvolver uma região, como foi o caso da Netfácil depois da Sempre. Né? A gente foi protagonista na cidade, investimentos culturais, investimentos em esporte. Cara, a gente era o parceiro ali da comunidade. Eu digo que o fruto ali foi plantado e está colhendo as sementes. Paulo, você, ao longo dessa conversa, você está falando de vários nichos, né? Então você tem essa facilidade, né, de estar ali transitando em diversas áreas do mundo empresarial, não é? Exato. Eu acho que a minha formação, como falei da minha formação, sou economista de formação, né? Tenho MBA na área de marketing, né? Eu fiz um MBA na PUC, que foi o meu melhor MBA, que eu tive a oportunidade de estudar, né? Cases de vários empresários do país e internacionalmente, inclusive Steve Wozniak, né? Foi o módulo de abertura ali, foi um módulo fora de série. Quem não sabe, Steve Wozniak, ele é cofundador da Apple junto com o Steve Jobs, né? São os dois irmãos ali, né? Na Apple. E eu, ao longo da minha vida profissional, Luiz, eu atuei em várias áreas, em empresas de grande porte, né? Petróleo Ipiranga, iniciei a minha atividade profissional na área de produção e logística, né? Uma grande empresa na época, a Petróleo Ipiranga era a maior empresa privada do Brasil. Depois fui para a área comercial, né? No início ali da telefonia celular, eu atuei na Vivo, né? Depois na JBS, na área de produção, na área de gestão industrial, na área de logística. Na área financeira, é a área que eu menos atuei fortemente, mas eu estudei bastante, fiz um MBA também na área financeira. Então, isso, falando hoje, o Paulo como gestor comercial de marketing, isso me trouxe uma vantagem muito grande, porque a grande maioria das pessoas que estão na área comercial hoje não entende nada de financeiro. Super verdade isso. E digamos assim, todo o projeto da empresa, tá, ele tem um fim financeiro, ele tem um fim de lucro, né? E muitas vezes você está fazendo uma série de coisas ali na área financeira, tomando uma série de decisões que elas prejudicam a empresa financeiramente, né? Por exemplo, vou te dar o exemplo da Sempre, da Netfácil ainda, né? Antes da fusão. Nós éramos uma empresa de dois meninos que vieram, né, que não tinham capital para investir, que foram na coragem. Na raça e coragem, né? Na raça e coragem, né? Então, digamos assim, a gente tinha que... eu tinha o meu gerente comercial, que era um cara fora de série, Fábio Juliano. Nós fizemos uma bela dupla, ele me ajudou bastante. E o Fábio dizia assim para mim, Paulo, vamos botar o pé no acelerador, dá para render mais, dá. Cara, Fábio, o nosso fluxo de caixa não vai permitir, cara, nós vamos causar um problema grave para a empresa. Então, eu acho que você ter essa noção hoje, dentro de uma área comercial, de uma área de marketing, financeira da empresa, de lucro operacional, lucro líquido, de ter noção de fluxo de caixa, ter noção de gestão de custo. Hoje, na minha mentoria e na minha consultoria, um dos pilares mais fortes, né, um dos produtos mais fortes é um produto de gestão de custo. Até depois, se tiver a oportunidade, gostaria de colocar esse exemplo, porque foi um exemplo muito, muito bacana, né? Então, Luiz, eu tenho esse conhecimento, né, digamos assim, meio que holístico da empresa. Tá? Eu sei entender, né, o sistema empresarial
e eu sei entender cada departamento, porque eu já passei pela grande maioria deles. Eu digo que você é um clínico geral da empresa, né? Porque você tem que conhecer cada área ali um pouquinho para poder desempenhar seu trabalho. Eu vi que você falou também de um assunto assim bem interessante, que eu acredito que o empresário ele tem que saber o tamanho do passo que ele tem que dar. Porque você falou sobre gestão de custos, né? Aí, às vezes o empresário tem muita vontade, eu quero fazer isso, fazer aquilo, mas será que o caixa permite? Será que a estrutura que eu tenho ela vai dar conta? É isso, né? Isso. Exatamente. Por exemplo, na Sempre, como a gente recebeu empresas que não tinham, ainda não tinham uma maturidade financeira, a gente não tinha muita informação fidedigna, né, do que acontecia de resultado na empresa. Ali a gente comprou algumas empresas e a gente teve dificuldade de caixa, né, para conseguir pagar as operações que a gente comprou, né? Então ali foi um momento que a gente teve que se reinventar, reduzir custo, reduzir equipe. Aí você não pode, aí que está a questão, você usar a estratégia adequada para aquele momento. Tá? Por isso que esse case da Netfácil /Sempre, né? Ele é um case muito bacana, porque porque a gente usou quase todas as estratégias de crescimento, as principais estratégias de crescimento de uma empresa. Tá? Crescimento orgânico, né? É você crescer dentro daquelas cidades onde você aumenta a market share, né? Nas cidades, crescimento, expansão geográfica, né? Você ir para outras regiões, ir para outras cidades, parceiros, né? Agentes autorizados, que nos ajudaram muito na Netfácil, agentes muito profissionais, com gestão de resultado, que nos ajudaram a crescer. Sem eles, a gente não conseguiria sair de 21 mil para 50 mil, 52 mil clientes ali de 2018, julho de 2018, a pandemia foi em 2020, a início de 2020, a gente estava na casa de 52 mil clientes ali. Então, questão de M&A também, né? A gente fez fusão, aquisição, desde o tempo da Netfácil, a gente também já fazia aquisição, né? Por que eu estou te falando isso? Por exemplo, vou te citar, eu gosto sempre de te trazer, digamos assim, cara, eu acho que a teoria é muito simples, né? Ela está no Google, ela está em qualquer lugar, né? Mas eu acho que o que eu busco hoje, até eu, Paulo, como conhecimento, e eu busco muito conhecimento, eu busco know-how, né? Eu falo que tem uma diferença entre conhecimento e know-how. Conhecimento você vai ler sobre um determinado assunto, você vai conhecer sobre um determinado assunto. Agora, know-how, né, quer dizer saber, é você saber fazer aquilo. Aí é diferente, né? É você ir lá dentro de uma empresa e saber fazer, né? Hoje tem muita gente que faz uns cursos aí, e aí sai dando curso de liderança, mas nunca teve dentro de uma empresa para liderar um time. Super verdade. Quando acontece uma crise dentro da empresa. Bom, voltando aqui à questão, eu vou te dar um exemplo até de questões que aconteceram, né, dentro da própria Netfácil, né, de entrar concorrentes nossos sem maturidade financeira, digamos assim, um empresário que entrou lá, né, e não tem muito conhecimento de negócio, de modelo de negócio, de empresa, e o cara botou lá o preço lá embaixo, né. Nós já éramos uma empresa grande para a região, entendeu? Se eu ainda sou uma empresa grande e eu coloco um preço abaixo do meu custo, operação unitária, tudo bem, eu vou subsidiar aquela operação ali, né? Mas eu tenho lucro líquido para fazer isso. Agora, alguém que não tem capital ou tem dificuldade de capital para fazer isso, né? No meu ponto de vista, é uma loucura. Tá? Tem prazo de validade, né? E aí, o meu pessoal da área comercial e até o agente autorizado daquelas cidades, Paulo, tá louco, nós temos que baixar o preço, Já deu aquele desespero na equipe, né? Não, meu amigo, nós não vamos baixar o preço, não. Nós vamos deixar assim. Porque quanto mais ele vender agora, mais rápido nós vamos comprar ele. Porque com esse preço, isso é um problema no país hoje, né?
Por isso que eu te digo que o fato de eu ter uma formação em economia ali me ajuda bastante na área comercial, é que eu entendo de custo, eu entendo de precificação de empresa, né? E hoje as empresas não sabem precificar. E aí eu falava para eles, não, deixa, né? Nós vamos continuar assim, exatamente assim como a gente está, nós vamos informar para o cliente quais são as nossas vantagens, qual o valor que a gente entrega e deixa ele vender ali, né? Que ele não vai conseguir aguentar. Deixa que o mercado toma de conta, né? Aí, digamos assim, ó, na realidade é isso, né? Você tem que dar linha para ele, como a gente chama, né? Dar linha para ele, né? Porque, isso mesmo. E o que acontecia era que daqui a 6 meses o cara estava endividado, a empresa estava endividada, a gente ia lá e fazia uma oferta. Fizemos isso em algumas vezes, né? Mas foi uma tomada de decisão consciente. Não, vamos baixar o preço? Não, nós não vamos baixar o preço. Nós temos o nosso valor, a gente é consciente do nosso valor, e nós vamos baixar, nós vamos fazer comprar daqui adiante. Então, esse conhecimento financeiro é importante para você tomar decisões assertivas. É isso, acho que a experiência ela vai dar muito insight para você já ter aquela visualização do futuro. Paulo, quando você abriu o seu programa de mentoria, acho que eu vou já reservar 2 vagas aqui, uma para mim e outra para o Rian, porque isso é muito bom. Essa experiência, como você falou, do campo, da prática, isso eu acho que é o que todo empresário precisa. Mas eu digo que um episódio aqui é muito pouco, né, pra gente falar sobre a sua história e trajetória. Mas eu quero conhecer um pouquinho de quem é o Paulo também, fora do mundo empresarial, quais são os hobbies dele, o que ele gosta de fazer. Assim, eu tô fora hoje da empresa, eu gosto de quê? Escutar música, viajar, pescar, o que ele gosta de fazer fora desse ambiente corporativo? Legal, Luiz. Bom, eu venho de uma família de desportistas. Então, eu sou apaixonado por esporte. Vivi grande parte da minha vida intensamente no esporte de competição. Fui jogador de basquete, né? Fui jogador de seleção gaúcha de basquete, fui campeão estadual de basquete. Então, a minha relação com o esporte é uma relação muito forte e até em relação à minha vida profissional, tem muita coisa do esporte, né, na minha vida profissional. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de esporte, sempre que possível. Eu pratico esporte, eu jogo basquete aqui em Teresina, né? Eu jogo lá na quadra acho que é 25PC, né? Sim. Ali já tive do exército, né? De jogar lá. Eu sempre que possível eu participo de Campeonato Brasileiro de Master. Olha. Né? Fora o esporte, eu gosto muito de viajar. Já morei em vários estados, gosto muito de viajar. Gosto muito de conhecer pessoas também, de trocar ideia com pessoas, né? Fazer conexões, né? Gosto muito disso, né? Privilegio muito isso, né? E a gente gosta também de ficar em família, né? De fazer um churrasco, né? Família é tudo, né? A nossa base, né? Ali recarregar as nossas energias. Apesar de hoje, digamos, o meu filho mais velho, o Adriano, ele está no Rio Grande do Sul, né? Vou visitá-lo esse mês lá no Rio Grande do Sul. Minha mãe também, com 94 anos, está lá no Rio Grande do Sul, mas aqui a gente gosta muito de final de semana fazer um churrasco em casa, reunir ali a galera em casa, né? E é isso. Se conectar e contar muitas histórias, né? E hoje, assim, pra gente dar aqui uma pincelada final, um episódio é pouco, certamente a gente vai fazer os convites para você contar mais sobre essa sua história, assim, essa sua experiência, a gente fica encantado ouvindo. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, né, para quem acompanha o nosso Pode Conectar, o empresário que quer melhorar a sua empresa, que quer avançar, quer transformar a cultura, a mentalidade. Deixa uma mensagem pro pessoal aqui pra gente. Maravilha. Bom, quando eu saí quando eu deixei de ser executivo, né? Foi uma decisão difícil, né? Porque eu estava bem posicionado dentro da empresa, a empresa também bem posicionada, entregando vários resultados muito efetivos. Ali, né? Tomei essa decisão porque eu entendo que a gente precisa de um país menos assistencialista, né? Não é nada
Não é nada de discussão de partido político, mas é percepção do Paulo. E eu acho que as pessoas, elas foram geradas por Deus para serem prósperas. E eu acho que a gente precisa, assim como vocês, tem o podcast de vocês, assim como tem vários movimentos hoje para mudar o país em relação à questão empreendedora, né? Para que o país seja um país mais empreendedor, porque nós só vamos ter economias fortes se a gente tiver empreendedores qualificados para estar à frente de empresas. Tá? Então, o que eu deixo de resultado, o que eu deixo de mensagem aqui é o seguinte: não parem nunca de aprender, tá? Porque a gente precisa estar sempre em desenvolvimento, desenvolvimento de aprendizado. Hoje, muitas coisas que eu fiz lá atrás, né, se eu for contar aqui, né, vocês vão achar estranho, né? Então, não parem de buscar conhecimento, né? Acreditem no país, né? Acreditem num país empreendedor, num país que dá certo, num país que as pessoas vão valorizar, né? A atividade empreendedora, que hoje ela não é tão valorizada como deveria ser, porque o país só vai ser um país forte, a sociedade só vai ser uma sociedade forte, próspera, se a gente tiver um braço empreendedor bem forte. Tá? E aí, falando de empreendedorismo, eu tenho que falar de gestão. Tá? E, infelizmente, hoje a gente entra em várias empresas e a gente vê uma dificuldade enorme de gestão, né? Gestão de resultados, gestão estratégica e principalmente gestão de resultados, indicadores para poder tomar decisões assertivas, dados, né? Até na área de marketing, né? Hoje a gente tinha um marketing no passado que era muito focado, né, no criativo, e hoje a gente, dentro da área de marketing, a gente está muito focado no cliente, na personalização, entender através de dados, né, qual a melhor experiência que a gente pode levar para aquele cliente. Então, o que eu deixo de mensagem final é essa, é que o país, né, ele precisa de um empreendedorismo forte, ele precisa de empresas fortes, de empresários capacitados, e essa responsabilidade é de todos nós, né? Não é só do governo, é de todos nós, de capacitar as pessoas, treinar as pessoas dentro da empresa, né, de desenvolver os empresários. É isso que eu penso. Show de bola, Paulo. Com essa mensagem final, né, que eu também convido vocês aqui do Pode Conectar a se inscrever, a acompanhar esse episódio excelente, né? O Paulo trouxe aqui uma trajetória, uma bagagem enorme. Como eu disse, um episódio é pouco, certamente a gente vai voltar outras vezes para falar também sobre esse mundo do empreendedorismo, sobre tudo que acontece nessa área de consultoria empresarial também. Então, Paulo, mais uma vez eu te agradeço, né, a fazer parte do nosso Pode Conectar. E você pode se inscrever no nosso canal, que vai ter muitos episódios para você acompanhar. Então, pessoal, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.